TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte completou 125 anos de fundação neste mês de julho. Ao longo desse tempo, milhares de processos foram julgados graças às atuações de magistrados e servidores. No dia 14 de julho, a Amarne completou 63 anos de fundação e, ao longo desse tempo, sempre procurou colaborar junto ao tribunal em busca de uma melhor prestação jurisdicional. A TV Amarne, desta edição, traz uma reportagem sobre as comemorações do TJRN, notícias do mundo jurídico e ainda uma entrevista com o presidente da associação, o juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Para celebrar os 125 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, uma sessão solene marcada por homenagens e celebrações. Magistrados e servidores que marcaram a importante trajetória da Corte da Justiça Estadual receberam a medalha do Valor Judiciário Seabra Fagundes, considerada a mais alta honraria concedida pelo Poder Judiciário, o desembargador aposentado e presidente do TJRN em 1985-1986, Ivan Meira Lima, e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz e muito emocionado em ver o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a casa onde eu iniciei todo o meu trabalho jurídico foi nas comarcas e aqui, sobretudo aqui no Tribunal de Justiça. E ser homenageado com uma medalha tão importante, que leva o nome de Seabra Fagundes, né, um conterrâneo ilustre, que chegou a ministro da Justiça pelo seu conhecimento, pelo seu saber jurídico, pela sua isenção, pela sua independência, nos deixa orgulhosos e emocionados receber essa homenagem. Autoridades, desembargadores, magistrados e servidores participaram da solenidade, que teve ainda a apresentação de um selo comemorativo pelos Correios. Nos discursos, agradecimentos ao empenho de cada membro que compõe a Justiça Estadual, que vem engrandecendo e dignificando toda a instituição ao longo desses anos. É uma amostra dos serviços prestados por mim durante esses 40 anos de Tribunal de Justiça. Nesses 40 anos, 25 foram como diretor-geral do órgão. Esse é o reconhecimento e que, graças a Deus, concluí com muito bem e sempre tive muita confiança, a confiança dos magistrados. É exatamente a história que a gente tem que registrar, assim, com amplitude, plural, com o povo. Tanto que nós nos preocupamos muito em aproximar o judiciário do povo, da comunidade, dos mais carentes, enfim. Mas a gente viu, há uma evolução muito grande do tempo do primeiro momento do Tribunal de Justiça para hoje, e aí nós estamos sim procurando essa inovação, procurando essa modernidade dentro dos padrões atuais, né, onde a virtualização campeia toda hora, todo instante, mas a aproximação é essa, o grande mote do Tribunal de Justiça, a aproximação do judiciário com o povo, é essa a nossa realidade. Eu venho aqui homenagear, em nome da cidade de Natal, o Egrégio Tribunal de Justiça, para que ele continue assim, né, como uma instituição relevante, uma instituição representativa e, mais do que isso, prestando um serviço indispensável para uma sociedade saudável. Além de falar do trabalho, dedicação e conquistas, o momento foi também de lembrar e destacar os desafios, uma maior celeridade para aqueles que buscam a justiça do Rio Grande do Norte. A obra de se fazer justiça, de se entregar justiça à população, é uma obra
do Estado, é uma obra da jurisdição, e a AMARNE, a Associação dos Magistrados, está ladeando o Tribunal de Justiça, está ombreando o Tribunal de Justiça desses 125 anos, 65 anos, que é o período de existência da AMARNE. A AMARNE vem buscando, junto com o Tribunal, como eu disse, ombreado ao Tribunal, buscando atender a população na melhor possibilidade de justiça, entregando à população aquilo de melhor que nós podemos oferecer. É com muita alegria e satisfação que o TJ comemorou 125 anos de existência, derimindo dúvida e conflito, engrandecendo o Estado do Rio Grande do Norte. Queria dizer da alegria de ser presidente e dizer que o nosso grande desafio hoje é que esse tribunal histórico tenha celeridade em todas as suas decisões. E a gente recebe aqui para uma entrevista o presidente da AMARNE, o juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Muito obrigada por ter vindo participar aqui da TV AMARNE. Dalgisa, a satisfação é nossa de estar aqui e estou inteiramente à disposição. Bom, a gente acabou de mostrar 125 anos do TJRN, 63 anos da AMARNE, também completados neste mês de julho. Ao longo desse tempo, a AMARNE tem procurado, digamos, atuar junto ao tribunal no sentido de buscar uma melhor prestação jurisdicional? De fato, Adalgisa, a AMARNE sempre trabalhou em parceria com o Tribunal de Justiça. É bem verdade que nesses 63 anos a AMARNE amadureceu. A AMARNE criou mais braços, mais autonomia e amadureceu no sentido de sair de um sentido exclusivamente de associação para lutar mais pela prestação jurisdicional, lutar mais pelas questões institucionais. Quando na AMARNE se luta, por exemplo, por critérios para a promoção do juiz, para a movimentação dos juízes. Essas ideias que parecem ser exclusivamente do interesse da magistratura, elas dizem respeito ao jurisdicionado. Elas dizem respeito àquela pessoa que está em casa, que tem seu processo, que será julgado por um juiz que teve uma ascensão na carreira com critérios objetivos. Isso lhe dá mais independência, mais autonomia para julgar aqueles processos, inclusive contra o poder econômico, contra o poder político, ele fica com mais independência. E, doutor Cleófas, por exemplo, nos últimos anos, quais os pontos que a gente pudesse destacar que a AMARNE vem contribuindo justamente isso, para essa celeridade, para prestar um bom serviço de forma geral à população? Isso, e observe que sempre a AMARNE tem participado junto com o tribunal em comissões, na elaboração de estudos para melhorar a prestação jurisdicional. Recentemente, no problema carcerário do Tribunal de Justiça, os quadros da AMARNE, a diretoria da AMARNE se debruçou sobre esse estudo. Na redistribuição de servidores, a AMARNE tem se debruçado sobre esses estudos para melhorar sempre a qualidade da prestação do serviço jurisdicional. E a questão do primeiro grau ainda digamos assim, um dos pontos principais. É um dos pontos principais e sempre será, porque 90% dos nossos processos tramitam no primeiro grau de jurisdição. Então é importantíssimo a valorização do primeiro grau de jurisdição para a melhoria da prestação jurisdicional. Esse é um ponto que está sempre na pauta das nossas reuniões. Agora, doutor Cleófas, a gente não pode deixar também de falar que o judiciário, principalmente nos últimos anos, com essa questão de denúncias de corrupção, investigações, vem sendo cada vez mais pautado na imprensa de forma geral. O que é que o senhor acha que isso, digamos assim, contribui para melhorar o trabalho do juiz, o trabalho do Poder Judiciário? É um reconhecimento, na verdade. O judiciário tem sido chamado, como assim deve ser, a participar ativamente da gestão de todo um Brasil. A pauta da corrupção, por exemplo, é uma pauta que está na mesa de toda a diretoria hoje, na mesa de qualquer discussão política, na mesa de qualquer na mesa de discussão de qualquer discussão da administração. Quando se fala de administração, seja pública, seja privada, está se tratando de corrupção. E a corrupção, invariavelmente, deságua no judiciário. O judiciário tem sido chamado a prestar esse apoio, a dar essa decisão, a coibir e tirar da administração pública, principalmente, a questão da corrupção. E isso fez com que o judiciário ficasse numa evidência muito forte. As pessoas estão muito mais interessadas no judiciário. Eu já disse em outra oportunidade, e aqui eu repito, Adalgisa, que antigamente, na década de 70, se sabia o nome dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Hoje nem todo mundo sabe os jogadores de futebol, mas conhece o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma coisa que outrora não se conhecia. Aliás, a ideia de ministros do Supremo Tribunal Federal
é uma questão que está sendo debatida francamente na Associação dos Magistrados Brasileiros. Exatamente, inclusive tem uma pesquisa recente, né, onde a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ele convoca todos os seus representantes, os magistrados, para participar. Como é que esse assunto vem sendo debatido na magistratura, a escolha do ministro do STF? A forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal, no Brasil, ela é muito semelhante a outros países. É uma nomeação do chefe do Poder Executivo. O que é diferente do Brasil em relação a outros países é que, normalmente, a Suprema Corte ela trata exclusivamente de questões constitucionais, ou seja, questões de uma carta política que são tratadas por pessoas com um viés político. Diferentemente no Brasil e em poucos outros países, como exemplo a Argentina, onde a Corte Constitucional também é uma corte de última instância, ou seja, os últimos graus de recurso, o último grau de recurso seria também no Supremo Tribunal Federal. A partir do momento em que eu tenho o grau técnico de recurso comandado ou sendo decidido por pessoas que têm um viés político, em detrimento, às vezes, até do viés técnico, isso faz com que fragilize o sistema jurídico. E fragilizando o sistema jurídico não é bom, por isso que a AMB está convocando seus associados a participarem de uma enquete, onde eles vão dizer a respeito de suas ações, do que você acha sobre a forma de nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, questões que passam por mandato, questões que passam por voto, por idade mínima. Então, tudo isso será discutido e a AMB está convocando seus associados para que digam sua opinião a respeito disso, e que essa pesquisa irá pautar as ações da Associação dos Magistrados Brasileiros junto ao Congresso Nacional. Porque para a gente entender, o pessoal também que está em casa, como é que é feita a escolha hoje de ministros do STF? Hoje, a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal é exclusivamente um ato único do presidente da República. Não há participação da magistratura, não há participação sequer do Supremo Tribunal Federal. E qual seria, digamos, a melhor forma para essa escolha? A melhor forma é exatamente o que vai se buscar a partir dessa enquete, a partir da pergunta aos seus próprios associados. Como deve ser? Deve existir um mandato? É nomeado pelo presidente da República? Vai existir uma votação? A gente ainda não tem esse formato final, essa melhor forma para apresentar como proposta no parlamento. Na verdade, está se debatendo, né? Até se chegar esse o momento. Nós estamos num momento de debate. Ideal. Estamos num momento de debate para se chegar numa decisão ao final e essa decisão ser apresentada ao parlamento. Agora, doutor Cleófas, como a gente falou também, a questão dessa envolvendo corrupção, a evidência do Poder Judiciário, eu acho que vários estados brasileiros têm caso, principalmente de políticos envolvidos aí, que algum magistrado tenha julgado. Como é que fica, qual a sua expectativa, o senhor como presidente da Associação de Magistrados, representante de uma associação, qual, digamos assim, o futuro do Judiciário? O Judiciário irá se defrontar várias vezes com questões envolvendo a corrupção, envolvendo gestores públicos, envolvendo políticos. Isso é uma questão muito sensível, mas que deverá ser enfrentada pelo Judiciário, e nós temos a tranquilidade de que os magistrados potiguares estão preparados para enfrentar esta problemática que tem desaguado com mais frequência. Isso não significa que nunca desagou. Nós temos, por exemplo, o único ex-governador de estado preso, condenado definitivamente com ações no Judiciário Potiguar. O ex-governador Fernando Freire está preso, cumprindo pena, por decisão da Corte, de um juiz de primeiro grau e posteriormente da Corte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Esse é um caso inédito no Brasil, nós somos o único estado da federação, tem um caso do Rio de Janeiro, mas que o ex-governador está preso preventivamente. Isso não significa que ex-governador tem que ser preso, mas aquele que cometeu ato ilícito, aquele que cometeu improbidade, que cometeu corrupção, deverá ser processado e, eventualmente, será condenado. Consequentemente, a população vai esperar cada vez mais as ações do Judiciário, né? Essa é uma expectativa que a população tem criado e tem, de uma certa forma, também, e com direito, cobrado essa resposta do Judiciário, que, de uma forma ou de outra, ele não atende a um apelo popular. Ele atende às provas que estão no processo, com parcimônia, com tranquilidade e observando tudo que está no processo. Ok, muito obrigada, doutor Cleófas, pela sua participação aqui na TV Amarne. A Amarne que agradece, estamos à disposição desta e em outras vezes. E a gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar outras informações da Associação dos Magistrados através das nossas redes sociais. Até o próximo programa.
TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.